Se você está construindo uma aplicação com IA, isso daqui não pode faltar nela de forma nenhuma. Eu me chamo Gabriel Saraiva e hoje nós vamos falar sobre guardrails, né? Como introduzir guardrails nas nossas aplicações de IA, trazendo mais confiabilidade, mais robustez, mais confiança no resultado das nossas LLMs. Mas antes da gente entrar no conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para você continuar recebendo esse conteúdo voltado para a IA generativa e o que tem de mais recente, de mais novo no mercado. Deixa o like nesse vídeo e comenta aqui o que você quer ver para os próximos vídeos, quais conteúdos você tem interesse, quais conteúdos a gente ainda não fez, que você tem interesse em ver. E também entra no nosso servidor do Discord, lá nós temos vagas de emprego voltado para a área de dados, seja para engenheiro de dados, analista de dados, engenheiro de machine learning, AI engineer também. Todo dia nós temos postado novas e novas vagas lá no nosso servidor do Discord. E além disso, você pode tirar dúvidas sobre esse e qualquer outro vídeo que você tentou implementar e não conseguiu direito, teve algum erro, tem alguma dúvida, quer alguma sugestão de melhora no seu código, entra lá no nosso servidor do Discord que nós estamos lá para te ajudar. E também se você tiver alguma discussão para realizar, nós estamos lá também para trocar essa ideia com você. Beleza? Então agora vamos para o conteúdo de guardrails. Bom, o primeiro ponto é entender o que é esse guardrail, né? De onde é que vem isso, qual que é a ideia, qual que é o conceito que é implementado pelo Guardrails AI, por exemplo, né? Muita gente vai chegar aqui nesse vídeo curiosa sobre o que é Guardrails, mas não sabe exatamente, né, qual é o conceito de Guardrails. Basicamente, o Guardrails, né, Guardrails seria aquela palavra para guarda-corpo, né? Às vezes, em inglês, pode ser aplicado para um corrimão, ou então guardrail no Brasil a gente usa para aquelas proteções de estrada, né? Aquelas proteções de metal em estrada. Basicamente o conceito é trazer uma confiabilidade maior para o seu modelo, para o resultado, o output do seu modelo, certo? Então o intuito é, você pode melhor definir, trazer mais confiabilidade, mais reprodutibilidade para o seu modelo, para o seu LLM, certo? Para o seu modelo de machine learning em larga escala. De que forma, né? Algumas bibliotecas vão implementar de uma forma, outras bibliotecas vão implementar de outra forma. Nós temos algumas, tanto proprietárias quanto open source, no mercado, né? Um exemplo de proprietária é obviamente a NeMo da NVIDIA, né? A NVIDIA implementou um guardrail por si só, né? Ela criou essa aplicação de guardrails dentro do NeMo. E nós temos aqui como exemplo o Guardrails AI, que é uma biblioteca, certo? Não é o conceito em si, esse Guardrails AI aqui é a biblioteca que implementa o conceito de guardrails para LLMs, utilizando Python. A gente já vai ver como é que funciona direitinho. Mas basicamente o que acontece é o seguinte, tá? Quando a gente trabalha sem guardrails na nossa aplicação, você vai ter o prompt sendo imputado pelo seu usuário, certo? Esse prompt ele vai para a LLM, essa LLM gera um output simples, direto e reto, certo? Sem nada acontecer além disso. É somente isso que acontece. Quando você coloca guardrails, você adiciona algumas coisas. Você adiciona dois pontos principais, tá? Dois pontos principais. Você adiciona um guard, né? Seria uma segurança. Você adiciona uma segurança, vamos chamar de validação. Você adiciona uma validação no seu input e você adiciona uma validação no seu output. Sendo essa validação no output o jeito mais recorrente, mais comum de ser utilizado os guardrails, tá? Por que é o jeito mais comum? Porque normalmente você não tem como controlar somente com prompt o output de uma LLM. Às vezes você vai colocar o mesmo output, mesmo com a temperatura zero, o mesmo output, e a LLM, por algum motivo, vai gerar um outro resultado, certo? Não vai gerar o mesmo resultado sempre. E isso é comprovado, tá? Não só cientificamente, como na prática, né? Para quem trabalha diretamente com LLM sabe disso. Se você
quando nós estamos trabalhando com LLM, nós fazemos o tracking dos outputs com o MLflow, né? Talvez alguns conheçam o MLflow, mas basicamente é um serviço de rastrear os experimentos, né? E muitas vezes a gente está testando o mesmo prompt várias vezes com a mesma temperatura e o output do modelo é diferente para o mesmo prompt com a temperatura zero, né? Então, somente utilizando o Prompt Engineering, você não consegue manipular completamente o output da sua LLM, do seu modelo. E é por isso que os guardrails eles são essenciais para quem quer colocar o modelo em produção. Enquanto você está experimentando, enquanto você está brincando no seu localhost ou está brincando em dev, em ambiente de desenvolvimento, é tudo a mil maravilhas, às vezes ele dá uma vacilada, às vezes não, às vezes ele entrega o que você queria, às vezes não. Mas quando você quer colocar esta aplicação em produção, aí é outra história, certo? Aí você está falando de... quando você quer colocar em produção, você precisa de consistência, certo? Você precisa de reprodutibilidade. Você precisa de... O mesmo input ele vai gerar o mesmo output. E isso... é algo muito complicado quando você está lidando com LLMs, porque eles são não determinísticos, né? Eles não te dão essa absoluta certeza de que você vai ter o mesmo output para aquele determinado input. E os guardrails eles trazem essa estrutura que provê, né, essa maior confiabilidade, essa maior reprodutibilidade no output do modelo. Então, basicamente, com o guardrails você consegue definir e forçar uma estrutura bem definida dos outputs do modelo. Você consegue validar a estrutura dos outputs do modelo, certo? Porque não adianta simplesmente eu fazer um prompt pedindo para o meu modelo fazer o output de um JSON. Modelo, faça o output de um JSON e somente o output do JSON. Não quero nada mais além do JSON. E aí o modelo vai lá e vai responder, aqui está, : Enter, e aí o JSON, né? Isso é muito comum. Mas com o guardrails, nós conseguimos validar se o output do modelo está exatamente como nós queremos. E essa validação é feita de uma forma muito, mas muito simples, tá? E é exatamente através dessa validação que nós conseguimos forçar, né? Porque beleza, nós definimos, mas se nós não conseguimos validar, nós não temos como forçar essa estrutura. Então, a partir do momento que nós conseguimos validar a estrutura do output, nós conseguimos verificar se ela passa ou não a validação. Se ela não passar, bom, você pode tomar algumas atitudes, eu não vou dar spoiler aqui, mas você pode tomar algumas atitudes com relação a isso. E é exatamente esse o terceiro ponto, né? Gerar ações a partir de erros de validação. E aí, esse validar a estrutura, né? Eu estou falando... Esse validar a estrutura é mais falando sobre uma estrutura de JSON, ou uma estrutura de listas, ou uma estrutura personalizada que você escolheu. Mas você também pode validar o seu output em questões mais subjetivas, como, por exemplo, toxicidade do seu output, tem as alucinações, certo? Você pode validar se o seu modelo está gerando alucinações. Profanity, né, que seria utilizar palavras de baixo calão, utilizar xingamentos, né, utilizar xingamentos basicamente. Então, você pode validar essas coisas bem mais, eu ia falar um pouco mais, mas bem mais subjetivas do que, por exemplo, uma estrutura JSON ou uma estrutura XML ou uma estrutura whatever, sabe? Então, é muito interessante essa questão de você validar o output para ver se ele é seguro para o seu usuário. E aí você pode pensar, mas e daí? Né? E daí? Onde é que eu vou usar isso? Por exemplo, se você tem um chatbot que conversa diretamente com o seu cliente, e aí o seu chatbot, por algum motivo, ele ameaça o seu cliente, ou então ele dá uma resposta talvez rude, uma resposta tóxica, ou então ele cria alucinações, né?
Por exemplo, você tem, não sei, um chatbot de vendas e o seu usuário ele faça uma pergunta sobre saúde, sobre remédios indicados para dor de cabeça e o seu chatbot ele recomende um remédio para o seu cliente. Sendo que isso não pode ser feito, né? Você não pode, se você não é um especialista, você não pode recomendar medicamentos para pessoas, né? E você não vai querer que o seu chatbot faça algo do tipo, e pode fazer coisas muito piores, né? Ele pode, por exemplo, simplesmente inventar um número aleatório, um número de telefone aleatório. Por exemplo, a pessoa perguntar qual que é... Você tem um chatbot para a sua empresa e a pessoa pergunta qual que é o número de telefone da sede no Rio de Janeiro. E aí o seu chatbot ele vai inventar um número qualquer. E a pessoa vai ligar e nunca vai ser atendida, porque não existe aquele número, certo? Isso também é um grande problema e que pode ser resolvido com o guardrails. E um outro problema, né, que é muito importante falar, que é esse jailbreak attempt, né, são inputs específicos de cada modelo que você pode quebrar este modelo, quebrar a cela desse modelo, digamos assim, né? Todo modelo que é lançado, o ChatGPT 3.5, GPT 3.5, GPT-4o, GPT-4o Mini, o Gemini 1.5, todos esses modelos eles têm os seus próprios as suas próprias regras, né? seus próprios constraints. Porém, em alguns modelos existem alguns prompts que, se vocês pesquisarem na internet, vocês podem encontrar, que quebram essas regras sociais dos modelos e você pode fazer algumas perguntas que normalmente ele não responderia, né? Teve vários casos aí sobre, bem no início do ChatGPT, ele ensinando a criar bomba, ele ensinando enfim, coisas bem atrocidades, né? Ensinando esse tipo de atrocidades. E quando o usuário ele faz, por tentativa e erro, ele pode ficar tentando criar esses prompts que quebram essas regras sociais dos modelos. E o modelo ele entra em um modo ali que ele responde qualquer coisa para o usuário. Porém, com o guardrails você pode limitar o poder, a ação desses tipos de prompt. Então, além de trazer uma maior confiabilidade, uma maior experiência para o seu usuário final, ele também traz uma maior segurança geral, assim, no conceito geral de segurança mesmo, segurança jurídica, digamos assim, para a sua aplicação utilizando IA generativa. Então, esse é o conceito de guardrails, é para isso que ele serve. Agora, como que nós vamos utilizar isso? Eu vou estar compartilhando com vocês aqui como utilizar guardrails utilizando a OpenAI mesmo, o ChatGPT, para nós criarmos validação de estrutura no nosso output e também validarmos a toxicidade do nosso output. E caso, na verdade, fazer um teste de toxicidade e avaliar se o output do nosso modelo ele passa ou não nesse teste de toxicidade. Beleza, então agora nós vamos mexer realmente, botar a mão na massa, botar a mão no código. Bom, então vamos para o código, né? Primeiro, o que a gente precisa ter? Quem já é de casa sabe que a gente sempre utiliza Poetry para criar os nossos ambientes virtuais aqui. Então, basicamente, nós criamos, né, iniciamos, demos lá um Poetry init, criamos esse ambiente virtual aqui e eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa instalar, o que você precisa instalar para conseguir rodar esse código, tá? Então, o primeiro ponto é o Python, obviamente, né? Você precisa ter um Python e o meu é o 3.12.4, mas acredito que você pode ter mais antigos, né? Só não tão antigo, acho que não pode ter o 3.9 porque o Guardrails é uma biblioteca bem recente, né? Então, indico aí você ter pelo menos o 3.11, tá? O OpenAI, né? Porque a gente vai estar utilizando os modelos do OpenAI. O Guardrails AI, né? Que é a biblioteca de Guardrails em si. Como vocês podem ver, ele é bem recente, né? É uma biblioteca bem recente. Instalei aqui o IPykernel também para a gente conseguir utilizar o Jupyter Notebook.
Em alguns vídeos anteriores, em algum vídeo anterior, alguém fez um comentário perguntando como é que utiliza o Jupyter Notebook dentro do VS Code, né? Ou dentro, na verdade, dentro do Poetry, né? Você só tem que realmente executar Poetry de IPyKernel no seu terminal, que aí ele vai adicionar o IPyKernel e você vai conseguir utilizar o Jupyter Notebook dentro do Poetry, tá? Dentro do VS Code. Beleza, você vai precisar também de ter instalado a biblioteca Transformers do Hugging Face, tá? A gente já falou aqui em outros vídeos sobre Hugging Face e sobre Transformers. E o PyTorch, né? Por que o Transformers e por que o PyTorch? A gente vai ver mais pra frente, mas a gente vai estar utilizando uns Transformers aí localmente, beleza? Show de bola, esse é o nosso environment, super simples, pouca coisa para instalar, nada demais. Agora vamos para o código em si. Então o primeiro ponto é o seguinte, a gente vai precisar aqui carregar algumas coisas, né? Carregar principalmente o nossas variáveis de ambiente, né? Se vocês virem aqui, tem um .env, onde eu armazeno a minha API key do OpenAI. Então é só declarar a sua API key aqui dentro e carregar utilizando o .env, beleza? Então carreguei aqui. Você vai precisar executar este comando aqui no terminal, tá? No terminal. Por que precisa executar esse comando? Porque o Guardrails ele vem com alguns adicionais. Na verdade, sim, ele vem bem cru, mas você pode instalar alguns adicionais. Esse adicional, por exemplo, aqui é um regex match, né? Que é simplesmente ele é uma classe onde eu consigo utilizar regex para validar os outputs do meu modelo, certo? Eu já executei no terminal, então não preciso rodar isso daqui, por isso eu vou comentar. E aí a gente então vai começar trabalhando com as saídas estruturadas. O que são as saídas estruturadas? Ao invés de eu ter o meu modelo de LLM gerando uma saída de texto aleatória, eu tenho o meu modelo gerando um texto estruturado, com uma estrutura pré-definida que eu mesmo construí, certo? E como é que a gente faz isso utilizando Guardrails, certo? Então vamos lá. Primeiro eu importo, né, o from Guardrails import guard, que esse daqui é o principal objeto, é a principal classe, né, que nós vamos estar trabalhando. A partir dele nós vamos criar esse objeto aqui guard, né, que é ele que vai ficar responsável por gerenciar essa interação entre a estrutura que nós definimos, né, os guardrails e o modelo em si. Como que eu defino a estrutura que eu quero? Bom, a estrutura está definida bem aqui. É isso, tá? Aqui eu defini a estrutura utilizando, para quem não conhece, né? Isso daqui eu conheço de PyDant, esse daqui é o conceito de Pydantic, né? Por isso que nós temos esse import aqui, ó, from Pydantic import base model e field. O que é o Pydantic? Se você já utilizou o Fast API, acredito que você está bem familiarizado com o Pydantic, talvez, mas o Pydantic ele serve para nós definirmos essas classes com tipos bem definidos, né? A gente consegue criar esses modelos, tá? No Fast API a gente utiliza esses modelos para interagir como, por exemplo, com um banco de dados, certo? A gente utiliza para interagir com uma tabela do banco de dados, por exemplo, né? Aqui, no caso, nós estamos utilizando o Pydantic para criar uma estrutura bem definida que vai servir como output do nosso modelo, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma classe que chama pet. Essa classe ela tem dois atributos. O primeiro atributo é o pet type, que é uma string. O segundo atributo chama name, que também é uma string. E aí eu faço uma descrição aqui desse campo, né? Eu utilizo essa classe aqui field e faço uma descrição, né? Pet type é simplesmente a espécie de um pet e o name é o nome único para aquele pet. E aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um prompt, tá? Que esse prompt ele está com a pergunta: que tipo de pet eu devo pegar e qual deveria ser o nome dele, né? E aqui eu estou utilizando um comandinho, tá? Que
Alguns modelos vão ter e alguns outros modelos não vão ter. Mas basicamente isso daqui é para que a sua LLM entenda que o output ele tem que ser um JSON. Tá? Eu não preciso utilizar isso daqui, tá? Mas é um adicional, é uma estrutura adicional para facilitar também para o modelo. O que eu faço? Eu criei essa classe aqui, certo? Criei essa classe aqui utilizando o Pydantic. Eu vou chamar o guard from Pydantic. Por que from Pydantic? Porque eu vou criar o guardrail a partir de um modelo Pydantic. E aí o output class, né? A classe que vai servir como estrutura para o meu output é a classe pet, que é o nome da classe que eu criei aqui. Após isso, eu só preciso pegar aqui, ó, a response, né, vai ser, eu vou utilizar esse objeto para chamar o modelo, tá? Então eu simplesmente chamo aqui guard, passo o modelo que eu quero e passo a mensagem que eu quero enviar para a LLM. Nesse caso, eu estou utilizando este prompt aqui. Feito isso, esse guard aqui ele já vai enviar o prompt. Ele vai carregar a minha API key, vai enviar o request, a requisição para o OpenAI, vai receber a resposta e vai fazer a validação desse output. Beleza? Então vamos ver aqui o resultado. Ó. Enviei, executei aqui, está enviando request. Ele me deu o resultado pet type igual a dog, name igual a buddy, certo? Então esse daqui é a resposta da LLM. Tem um ponto aqui também que a gente vai ver melhor. Como vocês podem ver aqui, ó, esse é o output validado, validated output. O que é esse validated output? É um campo específico da resposta que o guardrail me envia, certo? Não é um campo do OpenAI que o OpenAI me envia, não. É um campo da resposta validada que o guardrail já validou, certo? Se o output estivesse em uma estrutura diferente, a validação iria falhar, certo? A validação iria falhar. Mas isso a gente vai ver mais para frente também. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu criei uma classe com uma estrutura pré-definida e utilizei essa estrutura pré-definida para que o modelo me dê a resposta exatamente na estrutura que eu quero. Beleza? Esse é o primeiro exemplo que nós temos aqui de gerar saídas estruturadas. Mas é um exemplo muito simples, né? Vamos agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte. Agora eu vou aumentar um pouquinho, pouca coisa a complexidade. Eu estou criando duas classes agora. Uma classe se chama fruit, certo? De fruta. E ele está importando aqui o base model lá do Pydantic mesmo, tá? Essa classe fruta, ela tem dois atributos. Um atributo é o name, que é uma string, e o segundo atributo é color, que também é uma string. Se a gente quisesse, a gente podia fazer a descrição desses campos aqui, igual a gente fez no exemplo 1, tá? Segunda classe é o basket, é a basket, né? Seria a cesta, né? Uma cesta de frutas, certo? Então, essa classe cesta basket tem um atributo que é fruits, no plural, né? Frutas. E esse atributo frutas, ele é uma lista de objetos da classe fruta. Então, na minha cesta, eu vou ter várias frutas. E aí, como na minha classe de cesta, de basket, eu estou utilizando a classe fruta, ao criar o meu guardrails a partir da classe basket, ele também já vai incluir a classe fruta, tá? Ele já vai entender que eu tenho que criar uma lista de fruta e fruta é esta classe aqui. Ou seja, o output do meu modelo ele tem que ser uma lista de objetos fruta, certo? E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Eu crio, né, o meu guardrails a partir desse modelo basket e o meu prompt é o seguinte: gere uma cesta de 5 frutas, certo? Gere uma cesta de 5 frutas
faço o request para o GPT 3.5 Turbo e vamos ver o output que ele me gera aqui. Então, ele vai me retornar um dicionário, né, digamos assim, ou um JSON, talvez você possa chamar assim. Bom, primeiro ele me dá a string fruits aqui. Por que ele me manda fruits? Porque na minha classe basket, está o nome do atributo é fruits, certo? Então, ele me dá o nome do atributo da classe aqui. Dentro desse atributo fruits tem uma lista, certo? Dá para ver aqui que tem um colchete, então é uma lista. E dentro dessa lista nós vemos que temos aqui um objeto, dois objetos, 3 objetos, 4 objetos e, deixa eu subir aqui, 4 objetos e 5 objetos, certo? Então nós temos 5 objetos, cada objeto desse tem um nome, esse nome é o nome de uma fruta, uma cor e a cor referente à fruta. Ou seja, ele me criou uma cesta com 5 frutas, sendo que cada uma dessas frutas, deixa eu só fechar isso aqui, cada uma dessas frutas possui esses atributos name e color, certo? Então ele me gera exatamente o output que eu queria estruturado, beleza? Exatamente o output que eu queria estruturado. E esse não é mais um output tão simples assim, né? Por que não é tão simples assim? Nós temos duas classes, né? E uma classe dentro da outra. Nós temos um objeto nested aqui, né? E se nós temos um objeto dentro do outro, nós poderíamos ter um objeto dentro do outro que está dentro do outro que está dentro do outro, né? Então nós podemos fazer esse encadeamento de objetos, né? Conseguindo construir esses objetos bem mais complexos, né? Um JSON com vários objetos complexos dentro desse JSON. Então esse é o output do nosso modelo. Se a gente fizesse exatamente a mesma coisa, somente com prompt, tá? Se a gente criasse um prompt bonitinho, bem descritivo, você deve fazer uma lista, blá, 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 e você não deve responder mais nada, somente esse objeto. A resposta não ia ser tão bem estruturada quanto essa. E eu tenho absoluta certeza que talvez 1, 2, 3 vezes fosse sair uma resposta bem estruturada, mas na quarta, quinta, sexta fosse sair uma resposta não tão bem estruturada. Ele fosse adicionar uma string primeiro, por exemplo, aqui está a sua lista. Ou então ele mudasse a estrutura para aquela estrutura de tópicos, né? Enfim, se você for trabalhar com um output bem estruturado somente com prompt, muito provavelmente você vai encontrar vários erros, várias dificuldades, porque o output somente com prompt ele não é consistente, enquanto os guardrails eles trazem essa consistência para o seu output. Beleza? Então esse foi o segundo exemplo. Ele também não é lá do mais complexo, então a gente vai para o terceiro exemplo aqui. E é nesse exemplo que a gente precisa do regex, né, que eu comentei. O regex é simplesmente para verificar o nome da pessoa, né? Se a pessoa está me passando um nome de verdade, não um nome aleatório, um nome feio. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho duas classes novamente, mas como a gente pode ver, essa classe aqui ela já é um pouquinho maior, né? Ela já é um pouquinho mais complicada do que a outra classe dos outros exemplos, né? Então nós temos alguns campos aqui. O primeiro campo, primeiro essa classe é de delivery, né? Seria de entrega, entrega de pedidos e tal. O primeiro campo é o nome do... Na verdade isso aqui está errado, era para ser customer, né? Mas vou deixar aqui não, vou botar customer. Customer name, certo? Seria o nome do cliente, o nome do nosso cliente. O tempo a entrega ela foi retirada, certo? O momento em que a entrega foi retirada, o local onde a entrega foi retirada, o momento que a entrega foi realizada, né? Foi finalizada, o local
de onde a entrega foi finalizada e o preço, né? O preço dessa entrega, beleza? Esses são os 6 campos que nós temos aqui. E além disso, eu tenho uma classe aqui que chama Schedule, que seria meio que a agenda, né? Horários e tal, agendamentos. E nós temos aqui um atributo que chama Deliveries, e esse Deliveries ele é uma lista de delivery, ou seja, nós novamente temos um objeto dentro de outro objeto, né? No caso aqui, as minhas deliveries elas são listas de objetos dessa classe aqui, delivery. Bom, eu defini essa classe mais complexa. Será que vai ser mais difícil criar os meus guardrails a partir dessas classes? Não, é simples. Eu tenho aqui o create from identity, certo? Guard from identity schedule, que é o nome da minha classe aqui, e pronto, está criado o meu guardrail, e a estrutura do meu output ele vai ser exatamente de acordo com a estrutura que eu acabei de definir. Mas esse exemplo aqui em particular, ele é muito interessante porque ele é muito prático, certo? Ele chega perto de um exemplo real, tá? Ele chega perto de um exemplo real. Porque o que eu estou fazendo aqui, tá? Aqui ele está simulando uma conversa de WhatsApp, tá? Uma conversa, vamos dizer que uma conversa de WhatsApp aqui. Então nós temos aqui uma pessoa mandando mensagem e o operador respondendo, né? E aí essa pessoa manda mensagem e o operador respondendo. Na verdade não é uma pessoa, né? Uma empresa, né? Uma empresa mandando mensagem aqui, outra empresa mandando mensagem aqui, outra empresa mandando mensagem aqui. Então nós temos 3 empresas diferentes conversando com esse operador, que seria a pessoa responsável por fazer a entrega, né? Então isso aqui seria meio que esse histórico de chat, histórico de conversa, certo? De mensagens, né? E o meu prompt ele fala o seguinte: a partir do chat, né? A partir das mensagens trocadas pelo chat, extraia o horário de cada entrega. O horário de cada entrega. E aí ele passa aqui, né, o chat history, que é exatamente isso daqui. Beleza? E aí o que eu estou fazendo aqui? Eu crio aqui as mensagens, né? Eu crio aqui um prompt bem simples. Você é um assistente útil, né? E além da mensagem do sistema, que seria esse prompt, aqui você pode fazer o prompt engineering que você desejar. Aqui tem a minha mensagem de user, né? Digamos assim, o prompt que eu estou passando, né? No caso, exatamente isto aqui, com esse chat history aqui. E eu mando a mensagem exatamente igual eu fiz das outras vezes. Eu chamo o guard que eu criei aqui, certo? Criei aqui em cima e passo as mensagens e chamo um modelo e é isso. Agora eu vou rodar aqui, olha só, executei, deixa eu executar isso daqui também, deixa eu executar isso aqui também. Eu tinha esquecido de colocar esse Fzinho aqui, tá? Só adicionei esse F aqui e vou executar. Ele vai rodar aqui, como isso é um prompt um pouquinho maior e tal, é um pedido um pouquinho maior, a estrutura é um pouquinho maior também, ele demora um pouco mais, até porque também tem esse validador de regex aqui, tá? Como vocês podem ver, tem um validators aqui, e dentro desse validators eu faço esse regex match, né? Que eu importo diretamente do Guardrails Hub. O Guardrails Hub é muito interessante, vocês podem dar uma entrada lá depois, é Guardrails AI Hub, e lá tem vários validadores, vários guardrails interessantes que a gente pode baixar e utilizar. Tá? Um desses validadores é exatamente o Regex Match, que ele faz a validação do regex. Né? Nesse caso aqui, a gente consegue definir a expressão regular que a gente deseja e passar para cá. No caso, a gente está validando se é um nome, né? Como eu falei. Agora vamos ver o output aqui. Deixa eu dar um print no result. Aqui ele vai me dar o raw, o output cru, né? Digamos assim, a saída crua do LLM.
e aqui ele me dá a saída validada pelo meu modelo lá do Pydantic, certo? E aí o que ele está me falando aqui? Ele está me dizendo que ele tem algumas deliveries, certo? Deixa eu chamar só o validated output. Beleza. Ele vai me falar aqui que ele tem algumas deliveries. Ele tem uma lista, né? Esse atributo, esse campo deliveries aqui, ele é uma lista de objetos. E o primeiro objeto aqui, por exemplo, tem customer name igual ABC Flowers, pickup time, blá blá blá, pickup location, blá blá blá, drop off time, blá blá blá, same day, drop off location, blá blá blá, e o price $50, certo? A mesma coisa ele vai fazer para as outras deliveries. Então essa é a estrutura que ele me deu para cada um das minhas entregas, certo? Cada um dos meus pedidos. E assim a gente consegue validar a estrutura e manter essa estrutura como padrão. Deixa eu só mostrar para vocês um negócio interessante, que é, se eu tirar esse F aqui, ele não estava passando a chat history para cá, né? E aí ele vai me dar um erro. Deixa eu executar aqui, que vocês vão ver o erro que ele vai me dar. E aí tem um ponto muito interessante aqui. Eu não passei o chat history aqui, e aí o que aconteceu? O meu prompt foi só isso daqui, certo? Meu prompt foi literalmente só isso daqui, sem nenhum chat history. Então ele não tem de onde tirar as informações que eu pedi para ele tirar, né? E aí o que acontece? Ele vai me dar aqui, ó, known, isso daqui ele inventou, certo? Isso daqui ele completamente alucinou. Isso daqui também, então ele... bom, ele não me deu resposta nenhuma, mas o que é interessante aqui, tá? Esse daqui é o output cru que eu já tinha comentado, né? Esse daqui é o output validado, certo? Só que se a gente ver aqui, output validado é known, porque ele não conseguiu validar o output. E aí o que ele fez? Tem essa classe aqui que chama reask. O que é reask? Né? De reperguntar. Reperguntar. O que o Guardrails ele fez aqui? Ele mandou o prompt para o modelo me enviou o prompt de volta com tudo known. O Guardrails identificou que isso é um problema, que deu um erro, certo? E aí o que ele vai fazer? Ele vai reperguntar, ele vai perguntar de novo para o modelo, para ver se a resposta seguinte é melhor do que a resposta anterior. Bom, aqui tem um problema que, independente de quantas vezes ele me perguntar, ele não vai ter de onde extrair informação, certo? Então não tem o que fazer, o erro é meu, não é dele, não é do modelo. Mas se em algum momento o modelo errar e fazer aquela modificação que eu já falei aqui algumas vezes, fazer aquela variação de resposta que está fora da estrutura, o Guardrails vai automaticamente reperguntar para o modelo, né? Fazer essa repergunta. Isso é interessante, isso é perigoso, né? Isso é interessante porque isso vai garantir a sua estrutura, né? Se você precisa da estrutura fixa, isso vai garantir a sua estrutura. Por que isso é perigoso? Em questão de budget, né? Se você está trabalhando com 100 usuários e, não sei, você, sei lá, faz 100 requests por dia, mas a cada 100 requests você repete 2, isso sem problema, certo? Isso não é um problema. Você está tendo 2 requests a mais ali, isso não vai dar nenhum centavo a mais. Só que se você tem 1 milhão de usuários e você está fazendo, sei lá, mais 100 mil requests adicionais, 200 mil requests adicionais, por conta desse reask, isso pode adicionar uma quantia considerável dentro do seu budget, né? Isso pode gastar bastante dentro da OpenAI. Então é algo que é muito bom, mas que não é de graça, né? Aí é algo que a gente sempre tem que ter muito cuidado quando trabalhando com esse tipo de framework, tá? Trabalhando com framework de Guardrails, com framework de AI agents, por exemplo, né? Todos esses frameworks a gente não sabe
quantas vezes ele vai fazer. Assim, a gente pode definir, tá? Não quer dizer que é uma black box. A gente pode definir quantas vezes ele vai fazer essa reperguntar, né? Mas às vezes a gente simplesmente não define um padrão, se a gente não estuda bem o framework e não define exatamente o comportamento do framework, muitas vezes ele vai fazer essa pergunta várias vezes e isso pode gerar um aumento muito grande dentro dos gastos com o OpenAI, por exemplo, tá? Então, isso é muito bom, que vai garantir a sua estrutura, mas esse também é um ponto de atenção, tá? Mas essa feature do Reask, ela é muito, muito, muito interessante. Eu achei ela muito legal. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para o meu código certo, né? Tomara que eu não precise executar de novo. Vamos ver. Ele vai demorar um tempinho aqui. Beleza. Tá aí, me respondeu direitinho. Show de bola. Aí deixa eu botar aqui só para diminuir o espaço. Validated output. Beleza. Agora a gente vai para um outro tipo de validação. Aqui a gente está validando a estrutura da saída, né? Se ela está de acordo ou não com aquilo que a gente pediu, né? Nós estamos buscando aqui o que a gente chama de structured outputs, né? De outputs estruturados, de saídas estruturadas, melhor, né? Em melhor português. Agora, a gente vai passar para aquela questão da toxicidade. Eu não quero mais avaliar a estrutura, eu quero avaliar a qualidade subjetiva do meu output, do output do meu modelo. E como é que eu vou fazer isso, né? Utilizando também os guardrails, tá? O que eu estou fazendo aqui? E aqui é que entra a questão do transformers, tá? A questão, por isso que a gente precisa instalar a biblioteca lá do Hugging Face, né, o Transformers do Hugging Face, e também por isso que a gente precisa instalar o Torch, tá? Para utilizar isso daqui. Por quê? Porque eu estou utilizando um modelo de toxicidade do BERT para avaliar a toxicidade do meu modelo. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma forma de validação personalizada, tá? Eu estou criando um método de validação personalizada aqui, utilizando guardrails. E qual que é esse método? De que forma eu crio esse método, né? Basicamente, utilizando esse annotator aqui, que é o register validator, que é registrar o validador. E aí eu passo aqui um nome para ele, passo aqui o tipo, né, o tipo desse validador, né, o tipo de dado desse validador. E eu tenho que definir dois principais métodos, né? Assim, obviamente, eu defino a classe, né? Eu defino a classe, dou o nome que eu quiser aqui para ela, importo essa classe de validator aqui do guardrails, tá? E aí eu preciso definir dois métodos. O método init, obviamente, para fazer a construção, né? E a partir desse init aqui, eu vou construir o meu objeto, né? Basicamente, o que eu estou passando aqui como parâmetro. Eu estou passando um threshold de toxicidade, ou seja, acima desse valor aqui de toxicidade, a minha resposta não é aceita, tá? Não é viável, eu vou querer fazer alguma coisa com ela. Essa questão do device aqui é caso você queira rodar o seu modelo aqui, o BERT, né, em GPU. No caso, como eu vou utilizar CPU, eu passei aqui o -1. Se você quiser utilizar GPU, você pode passar o 0, ou pode passar, se você tiver mais de uma, pode passar o número da GPU aí do seu device, beleza? O nome do modelo no Hugging Face, tá? Peguei um modelo qualquer aqui de toxicidade. E esse on-fail aqui que eu coloquei como opcional, esse é um ponto muito interessante. A gente não vai estar trabalhando nesse vídeo porque aborda um outro mundo desse guardrails, mas basicamente você pode definir ações para quando esse validador falhar. Por exemplo, uma dessas ações seria o reask, que a gente acabou de ver, né? Fazer novamente a pergunta para o chatbot, né? Para a LLM.
Uma outra abordagem que é interessante é você adicionar um prompt engineering com o Reask, né? Você adiciona um prompt de, olha, você não pode ser assim tão tóxico, me dá uma melhorada nessa resposta e tal, e adiciona, né, a pergunta que foi feita, né? O input do usuário, beleza? Mas essa parte de on fail é basicamente isso, é se falhar, o que vai acontecer, né? Se falhar, o que eu vou fazer? No caso, eu não vou estar entrando nesse tópico. O que eu precisei aqui utilizar foi o threshold. Tá como padrão aqui o 0.9, mas 0.9 é muito alto, eu vou diminuir isso depois. E eu criei esse pipeline aqui, né, o pipeline de transformers, simplesmente para a gente utilizar esse modelo do BERT aqui de text classification para classificar a toxicidade da resposta do nosso modelo, né? Ele classifica ali entre 0 e 1. E o outro método é o método validate. O que esse método faz? Ele é chamado quando o guardrails vai validar o output do nosso modelo, por isso que ele chama validate, tá? E tem que ter esse underscore aqui no início. Basicamente, o que ele vai precisar? O value, né, que é o output do nosso modelo. O metadata é caso você queira inserir qualquer tipo de metadados dentro do seu validador. E aí o que eu preciso fazer é basicamente o seguinte, eu pego esse value, que é o output do nosso modelo, jogo no pipeline de text classification. Esse pipeline de text classification vai me dar o score de toxicidade desse output. E aí eu faço simplesmente o seguinte, se o label do resultado do meu modelo de toxicidade for igual a tóxico e o resultado, o score, ele for maior que o threshold, então ele falha, tá? Então ele falha. Esse fail result aqui eu estou extraindo também, eu estou importando do Guardrails Validators. Caso ele não esteja em nenhuma dessas condições aqui, na verdade, caso ele não esteja nem classificado como tóxico ou também ele não esteja acima do threshold, então ele passa no meu resultado, certo? Eu chamo esse pass result porque ele passou a minha validação. Esse fail result, caso ele falhe na minha validação. Ou seja, quando a condição que eu quero que o meu guardrail falhe, eu retorno, né, esse objeto fail result. Se eu quero que em determinada condição o meu resultado seja aprovado pela validação, eu retorno, né, esse método aqui, esse objeto aqui, pass result. Beleza? É somente isso. Tá meio embaralhado aqui, tem muita coisa acontecendo, mas é muito simples de se fazer, tá? É muito simples de se fazer. Você pode simplesmente criar esses dois métodos aqui e você criou um validator personalizado, tá? Personalizado. Você pode inserir qualquer coisa que você quiser aqui. Você pode inserir tamanho de resposta, você pode inserir a estrutura, você pode inserir um regex, você pode inserir de toxicidade, você pode inserir alucinação, você pode inserir o que você quiser, tá? O que você quiser você pode inserir nesse tipo de validação, porque ele é personalizado, então você consegue validar qualquer output do seu modelo, qualquer estrutura do seu modelo. Beleza, então deixa eu rodar isso daqui. Feito essa minha classe aqui, tá? Feita esta minha classe, o que eu faço aqui? Novamente o Pydantic Model, tá? Feijão com arroz aqui, muito simples. Eu crio uma classe qualquer, na minha classe aqui eu chamei de MyModel, mas eu posso chamar de qualquer outra coisa, posso chamar de Gabriel, posso chamar de tóxico, pode chamar de qualquer coisa, certo? Criei um atributo aqui, custom string, que vai ser basicamente o output do meu modelo. E aí dentro desse atributo aqui, né, eu utilizo esse campo e passo um validator, e esse validator é o Toxic Language Validator.
E eu especifiquei um threshold aqui, né? Se vocês olharem aqui, o threshold ele tem um default aqui, mas eu especifiquei um threshold de 0.5 porque 0.9 era meio alto. E depois eu só tenho que fazer isso daqui, certo? E aí depois de eu definir essa classe, eu faço a mesma coisa das outras classes. Guard igual a guard.fromPydantic e passo myModel. Tá feito. Construí o guardrail utilizando um validador de toxicidade. Beleza? Então rodei aqui e agora eu posso só executar aqui, certo? Ele vai demorar um pouquinho, demorou 4 segundos, foi até rápido, porque se você pensar, ele está enviando o request para o OpenAI, está recebendo esse request, está passando o output desse request no BERT, certo? Para fazer a classificação de toxicidade, está conferindo se a toxicidade é maior ou não que a nossa condição e está me dando o output validado, certo? E aí se eu der um print aqui no result, ele vai me dar o seguinte, né? Eu esqueci de falar sobre o prompt, tá? O que eu fiz aqui no prompt? Eu pedi para o ChatGPT criar um prompt que vai gerar resposta tóxica pelos modelos, né? De forma genérica, tá? Então ele fala que escreva uma resposta agressiva e desrespeitosa para alguém que discordou de você em uma discussão política. Por algum motivo o ChatGPT achou que isso ia gerar uma resposta tóxica e ele acertou, né? Se a gente olhar aqui, a resposta que o GPT 3.5 Turbo me deu você não passa de um ignorante que não entende nada de política, seu pensamento retrógrado e limitado só mostra o quão patético você é, volte para sua bolha de ignorância e deixe os adultos discutirem assuntos sérios. É uma resposta extremamente tóxica, né, para o modelo dar assim. E se vocês olharem aqui, validation passed é igual a false, ou seja, ele não passou na minha validação, tá? A partir disso, tá vendo aqui que o reask está igual a none? Eu posso setar o reask com aquela técnica de prompt que eu falei, né? Então, dessa forma, e aí, a partir dessa validação, eu consigo ou fazer o reask, tá? Ou eu posso simplesmente retornar, tipo assim, fiz a validação, a resposta do meu modelo não passou, eu não vou enviar isso para o usuário. Pelo amor de Deus, eu não vou enviar essa resposta aqui para o meu usuário. O que eu vou fazer? Eu vou ter uma resposta pronta, hard-coded no meu código que vai passar para o meu usuário. Sei lá, olha, não consigo te responder isso, olha, desculpa, não consigo te ajudar, blá, 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 esse tipo de coisa, sabe? Então, essa é até uma opção mais conservadora em termos de gastos, né? Quando você pensa em questão de gasto, se você simplesmente faz essa validação e você, ao invés de fazer o reask, você tem uma resposta pré-definida para caso de toxicidade, de respostas tóxicas, você consegue, né, enviar essa resposta já pré-definida, pré-pronta, para o seu usuário sem ter gastos adicionais, tá? E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou só aumentar aqui para 0.9 para vocês verem o seguinte, se eu aumentar aqui para 0.9, deixa ele rodar aqui, aí ele vai passar essa resposta, tá? A validação teria sido aceita pelo guardrails aqui. E é a mesma resposta aqui que o modelo deu, tá? Então, dessa forma você consegue avaliar o output do seu modelo, validar ele, corrigi-lo ou buscar formas melhores de interagir com o seu usuário final, tá? E assim, isso aqui sobre a questão de eu mudar o threshold e a validação passar, mostra muito que não depende do modelo, não depende do algoritmo, não depende da abordagem, mas depende do programador, da pessoa, do AI engineer que está desenvolvendo essa aplicação, tá?
a experiência com o usuário e as respostas do modelo, elas vão estar inteiramente nas mãos inteiramente nas mãos de quem está desenvolvendo, né? Você, utilizando as técnicas corretas e tendo bom senso, você pode desenvolver um chatbot de qualidade que vai gerar respostas de qualidade. Agora, se você não buscar utilizar essas ferramentas, ou na verdade utilizar elas, mas utilizar elas da forma incorreta, não adianta, certo? Não adianta pegar esse monte de ferramenta, utilizar de forma incorreta, não vai mudar nada no output final, né? Por isso que nós precisamos entender aquilo que nós estamos fazendo e fazer com cuidado, certo? Com bom senso. E também é por isso que é tão importante quando você vai... É aquilo que eu falei no início do vídeo. Enquanto você está brincando localmente, enquanto você está testando o seu modelo, enquanto você está experimentando e testa prompt aqui, testa prompt ali, e faz isso, faz aquilo, e está super legal, super divertido, aí de vez em quando ele dá uma resposta, você xinga ele dá uma resposta um pouquinho mais rude, está tudo certo, ou então o seu chefe vai testar e aí ele dá uma quebrada, você não sabe por que ele deu uma quebrada. Enquanto está desenvolvendo, está tudo certo. Tá tudo bonito, tudo funcionando, né? Mas quando entra em produção, quando está interagindo com pessoas, quando está interagindo com o seu usuário final, quando está envolvendo diretamente dinheiro e questões jurídicas, né? Esse tipo de ferramenta, esse tipo de conceito, ele não pode estar de fora da sua aplicação, tá? Esse tipo de ferramenta, ainda mais quando você está gerando texto cru, tá? Texto como este aqui, tá? Texto sem nenhuma estrutura. Quando você está gerando uma estrutura pré-definida, é muito mais tranquilo, porque normalmente quando você gera estrutura pré-definida, você está trabalhando com um programa, com outro programa, né? Ou então você, enfim, está trabalhando com alguma integração, mas quando você está gerando texto, quer dizer que você está trabalhando diretamente com o usuário, né? Isso é super complicado, né? Trabalhar diretamente com o usuário e deixar uma resposta, por exemplo, essa daqui passar, eu não estou nem utilizando um modelo local, sabe? Eu estou utilizando o próprio ChatGPT, digamos assim, o próprio GPT 3.5. Então, é super importante você ter esse tipo de ferramenta, esse conceito de guardrails na sua aplicação de IA quando você vai colocar em produção, beleza? Quando você vai colocar em produção, é essencial ter este tipo de conceito, este tipo de ferramenta na sua aplicação para gerar respostas concretas, reprodutíveis, mais confiáveis, certo? Respostas mais confiáveis. E também você validar a qualidade, né? A segurança do output que o seu modelo está gerando, que a sua aplicação está gerando. Beleza, pessoal? Então este é o conteúdo que nós tínhamos para o vídeo de hoje, tá? Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Se sua dúvida for um pouquinho maior, entra no nosso servidor do Discord, manda a sua dúvida lá no nosso servidor do Discord, que nós estamos lá para te responder se for necessário. A gente entra em um chat de voz, conversa com você, troca uma ideia, te ajuda com o que você precisar. E também entra aqui no site da Dataway Brasil, né? datawaybr.com, que lá nós temos algumas formações voltadas para engenharia de machine learning, né? Engenharia de IA no geral, engenharia de dados voltada para inteligência artificial, né? Onde nós ensinamos conceitos de engenharia de dados, de engenharia de machine learning, de ciências de dados, de inteligência artificial no geral, beleza? Nós estamos lá com uma promoção, o preço está bem legal, bem interessante e tem conteúdo muito massa lá e tem conteúdo gratuito também na plataforma datawaybr.com. Show de bola, pessoal? Então, até o próximo vídeo.